Vamos falar hoje, começar aqui também, falando também sobre o diabetes e os seus pés. O diabetes e os seus pés. Depois a gente vai entrando aí no assunto de problemas respiratórios, tirar algumas dúvidas. E o ouvinte pode ligar para a gente no 3417-2902, mandar mensagem no 8771-2216, tá? E a gente vai fazer as perguntas aí para o doutor Belísio. Lembrando que você liga para cá, para falar com o doutor Belísio, para tirar dúvidas sobre os assuntos mais diversos possíveis na área de saúde. Pode ficar à vontade. Não é porque o doutor Belísio é geriatra que você não pode fazer uma pergunta que não esteja nesse setor aí, nessa área, tá certo? Fica à vontade. Doutor Belísio, vamos lá. O diabetes e os seus pés, né? Tem alguma relação, o pé com o diabético? Como é o pé do diabético? Bem, Cid, deixa eu mandar um alô aqui para a dona Rosa, lá do CESP, ela que toda semana me cobra. Minha amiga, dona Rosa. Dona Rosa é 100%. Então ela toda semana me cobra esse alô, me pede esse alô e eu fico devendo, eu vou pagar hoje, mandar um abraço. Bota aí para ela. Retorno só um pouquinho, Berg, aí. Então, idoso com diabetes. Isso, e os pés dele, a relação. Pés, muito bem. O diabetes, como todos nós sabemos, é uma doença causada pelo aumento da glicemia no sangue, o aumento do açúcar no sangue. Antes de você avançar aí nessa questão, deixa eu lhe perguntar. Quando diz assim, eu vou fazer o teste de diabetes, é só aquela furadinha que dá no dedo ou o exame que você faz, o hemograma de sangue, né, aponta lá a glicemia, aquilo ali também identifica se você está diabético ou tem que ser aquela furadinha no dedo? Muito, muito boa pergunta. O diagnóstico do diabetes, independente de ser idoso ou jovem, ele é feito com aquele exame de sangue, aquele que coleta no laboratório, ou em jejum, ou um exame depois de um teste oral de tolerância à glicose, que é um teste com a garapa de açúcar, que faz depois. Não se utiliza aquela furadinha para dar diagnóstico. Se não tem diabetes, ela deve fazer um exame daqueles no laboratório. A glicemia, o hemoglicoteste, que a gente chama de HGT, ele serve para monitorar, para o paciente saber se está alto, se está baixo, qual a hora. Uma glicemia ali alterada, e as pessoas ficam logo assustadas quando dá acima de 100, não dá diagnóstico, depende muito da hora do dia e a precisão daquele aparelho não é a mesma de um exame no laboratório. Então, o consenso que existe para diagnóstico de diabetes, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, é que para dar diagnóstico tem que ser o exame de sangue. Agora a gente pode monitorar, aumenta o medicamento, ou para saber como é que está a evolução com a dieta e a atividade física, aquele da furadinha, ele monitora para saber se está alto ou se está baixo. Aquilo é muito útil para paciente que toma remédio para diabetes, ou toma insulina, e às vezes o paciente passa mal, ele vai lá e verifica, para ter uma ideia se está alto ou se está baixo. Se estiver baixa, ele já tem algumas soluções caseiras de colocar açúcar debaixo da língua, colocar um mel, comer alguma coisa para ela subir. E se tiver alta, ele poder fazer alguma coisa, uma insulina regular, alguma coisa nesse sentido. Então é muito útil para o paciente que é diabético utilizar como forma de monitorar a sua glicemia. A gente tem visto muitas pessoas aproveitar e abrir para outras informações. Tem muita gente que utiliza aquele aparelhozinho, um hemoglicoteste, para ficar assim, para tratar, na verdade, uma ansiedade. Não, faz 3, 4 vezes no dia, qualquer coisinha vai lá, ou mesmo quem tem pressão alta, fica verificando a pressão. Não precisa. Se você está com a medicação, o médico regulou sua diabetes, não precisa. Não, eu só vou tomar insulina se ela estiver alta. Eu vou fazer aqui o HGT, se estiver normal, eu não tomo insulina. Não é assim que funciona. A insulina, principalmente a mais utilizada, a NPH, ela tem um pico, ela começa a fazer efeito 2, 3 horas depois. Então, mesmo baixa que eu digo assim, em valores normais, de manhã é comum acontecer isso, as pessoas, não, está controlada, eu não vou fazer. E depois que se alimenta, ela sobe demais. Então, se o paciente vai se alimentar, pode tomar insulina, mesmo que ela esteja em níveis normais, tem que fazer isso. Não é para ficar, tem paciente que é muito ansioso, fica se furando 3, 4 vezes ao dia, não se tiver alta, e isso atrapalha muito o tratamento. A gente faz a correção, o ajuste da insulina ou do antidiabético oral, do comprimido, em virtude de um padrão. Como é que ela está se comportando? Essa irregularidade de fazer uma hora, um dia tomar o remédio, isso não existe. Então o paciente tem que evitar isso.
Se o médico mandar, às vezes a gente manda o paciente em jejum, depois do almoço e antes da janta, durante uma semana, a gente manda verificar e anotar num papel. Até vale a pena, mas tem muita gente que fica se furando sem necessidade ou verificando pressão sem necessidade. Então o aparelho não serve para dar diagnóstico, ele serve para a gente controlar a diabetes, as medidas instituídas, ver se está alto, se está baixo numa emergência, aí sim ele tem sua grande valia. Muito bem, então vamos voltar para a questão dos pés, né? O diabético ele deve pedir ao médico para verificar os seus pés, né, no momento da consulta, pelo menos de quanto em quanto tempo? Os pés do diabetes, eles são muito afetados. É uma área que tem, como toda área do nosso organismo, tem circulação, passa sangue para ali, tem inervação, passa nervo para ali. E a hiperglicemia, a glicose, o açúcar no sangue alto por muito tempo, hiperglicemia por muito tempo, ou seja, diabetes, ela é tóxica para o organismo. Então, quando a gente tem um açúcar muito alto, a gente começa a fazer meio que enferrujar as artérias, as veias, ou seja, os vasos sanguíneos. E a gente começa a perder fluxo naquela área do corpo, em todo o corpo e também nos pés. É também tóxico para inervação. Então, o nervo que leva a condução do impulso nervoso ali nos pés, ele é alterado. Então, diminuiu o fluxo sanguíneo, o sangue passa com mais dificuldade em virtude dessa toxicidade da glicose alta, o paciente tem um risco de isquemia. E alterou a inervação, ele tem uma sensibilidade alterada. Então, diabético, ele não sente os pés e ele tem uns pés mais brancos, assim, vamos dizer, o pulso é menor, ele demora a circular o sangue ali. A gente pode até dar uma pausa para responder o ouvinte, eu termino depois. Vamos parar, a gente vai para o ouvinte que tem uma pergunta para fazer. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala, por favor? É Lourdes. Dona Lourdes, fala de onde? Nome 3. Qual a idade da senhora? Eu 72. Pronto, pode fazer sua pergunta. Eu quero saber, doutor Belise, se a pessoa está com a diabetes 360, se está muito alto. 360, 72 anos. Não, a diabetes 360. Certo. Tá alta. Qual perigo? Muito perigo. Tá alta, tem que baixar. Toma remédio a pessoa? Hein? Toma remédio ou é insulina? Estamos comprimidos para ter um médico do coração. Não pode deixar chegar a 360 não, tem que ajustar essa dose do comprimido ou... Ele faz um teste de dedo, naquela parede do dedo, sabe? Aí a coisa. Pronto, tá, mesmo sendo no dedo, dona Lourdes, tá alto, tem que se controlar. E as pessoas, às vezes, tá joia? Às vezes ele tira, às vezes tá alto, às vezes tá baixo, é assim, ela sobe baixo. Tá irregular, né? Irregularidade. Tá joia, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre isso. Mas aí o comer que pode comer? O comer que pode comer? Sim, diz aí. Tudo aquilo que não tenha açúcar, isso a gente não pode tirar o açúcar todo, mas tem que evitar os exageros, e massa. Massa, né? Aumentar fruta e verdura. De maneira prática, aqui pelo rádio, a gente pode orientar isso. Quer dizer que verdura pode, ou não pode comer? Toma insulina ou não? Toma não, estamos comprimidos para coração. Pronto, verdura e fruta pode meter a taca. Feijão, eu gosto muito de feijão, com coisa assada. Pode meter a taca. Carne, pode comer carne? Depende. Ela tem pressão alta também, essa pessoa? Não, é boa. É boa. Mesmo assim, o paciente diabético ele tem uma tendência a ter insuficiência renal, o rim ficar alterado. Então, a gente tende a diminuir para 2, 3 vezes por semana a carne. Aí fica no frango e no peixe. Tá bom, minha amiga? Essa pessoa é meu marido, sabe? Sei. Ele que tira a pressão, tá boa. Tá em 300, aí essa semana ele tirou para 360. Pronto. A gente vai dar algumas orientações aqui. Fica ouvindo aí o rádio. Tá bom.
Muito obrigado. Vamos lá, doutor. Vamos lá, dona Lúcia, o esposo dela tem 72 anos e perguntou se 360 era uma medida naquele aparelhinho alta. Indubitavelmente, ninguém pode ficar com a diabetes acima de 270, mesmo aqueles pacientes muito idosos, aqueles que têm perspectiva de vida de 2, 3 anos em cuidado paliativo, a camada desses pacientes, eles têm que ter uma glicemia pelo menos de 270. 360 em qualquer circunstância é alta. E aí a gente tem que ver vários motivos que podem estar alterados. Será que a alimentação, o impacto da alimentação num paciente com 72 anos não é tão acentuado? A gente até evita restringir certas coisas, que a gente, no adulto jovem, a gente vai mais com rigor para restringir, evita de estar tirando todo tipo de comida. Isso depende também se o paciente ele é ativo, se ele tem muita doença associada, enfim. Mas 360 está alto em qualquer circunstância, tem que ver. Ver se a alimentação que ele está fazendo é uma alimentação adequada e eu volto a dizer, a gente não vai privar idoso que muitas vezes está com risco de desnutrição para colocar o diabetes dele na faixa. A gente vai tentar ajustar de maneira moderada. O maior impacto mesmo é na medicação. Será que ele está tomando a medicação certinha? Será que a dose da medicação está certa? Uma coisa que ela falou foi da irregularidade. Uma hora está baixa, outra hora está baixa. Uma hora está alta, outra hora está baixa. Isso acontece muito em paciente que não se alimenta de 3 em 3 horas. O paciente toma um remédio para diabetes e ele não se alimenta. E a gente, quando está tomando medicamento para diabetes, a gente tem que se alimentar de 3 em 3 horas, porque está ali o medicamento baixando sua glicose. E a glicose, o açúcar da gente, é o combustível do cérebro. Sem açúcar no sangue, a gente desmaia, a gente perde o nosso combustível. Então, quem tem diabetes tem que ter esse cuidado de se alimentar de 3 em 3 horas. Então, se alimentar de 3 em 3 horas, ajustar a dose da medicação. Isso sim faz com que melhore a regularidade e esse nível de 360 não é um nível adequado. A gente tem que baixar. A gente tem metas, dependendo do perfil do idoso, a gente tem uma meta a seguir. Tanto a glicemia dele tem que estar tanto, enfim. E cuidar das outras coisas, né? Voltando a falar sobre os pés, então acho que deu para... É uma preocupação muito... Então até 270, a pessoa... Isso 270... é o máximo do... Porque assim... Tem paciente que o máximo que ele pode chegar é 180, entendeu? Mas o 270 é o nível do paciente que está em cuidados paliativos, que os níveis de glicose são bem mais frouxos, assim, vamos dizer. Mas um paciente ativo com 70 anos, ele não pode passar de 200, de 180 a 200, certo? Entendi. Então está muito alta a glicemia dele, independente de ser de jejum ou depois do almoço. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo a gente na live no Facebook, doutor Andréa Carla, Letício Dantas de Almeida, João Severino Joca, Ana Lúcia Fernandes, Rosinaldo Melo, Clenildo José de Oliveira, Sidney Max, Neta Batista Oliveira, Igna Garcia, todo esse povo está acompanhando a gente, a Nilderlane Nogueira, Cristina Graziela da Silva, Meirielle Chacon, Maria Dorinha, Edilma Costa, Joseânia da Silva, Valquíria Iara, Maria de Fátima Araújo, todo esse povo está assistindo a gente na live no Facebook. Agradecer aí a audiência e fiquem à vontade para perguntar. É isso, pode fazer também aí no Facebook a pergunta, que eu faço a pergunta e ele responde. Tem um ouvinte com a gente no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Aqui é a Lúcia. Dona Lúcia, fala de onde? Eu posso falar? A senhora fala de onde? Da Nova Descoberta. Qual a idade da senhora? 102 anos. Quanto? Tá bem baixinha ali, não estou escutando quase nada. Qual é a idade da senhora? O meu é 66. E minha mãe é que eu quero falar, que ela tem 102 anos. 102? Sim, doutor Beliso, ela grita muito. Eu já dei todo tipo de calmante e ela não se acalma. O que é que eu devo fazer? Deixar ela gritar até aí ou procurar outro edifício? Dona Lúcia? Ela toma remédio para alguma coisa? Não. Ela só toma remédio para dor. Somente. Para dor. E ultimamente ela vem passa o dia todo gritando. E noite. Não dorme nada. Joia. E tem sobrecarregado bastante, vocês que cuidam. Tem sobrecarregado bastante os cuidadores. Sim. Eu não estou escutando, doutor Beliso. Está bem baixinho.
Tem sobrecarregado vocês que cuidam dela? Sim, somos duas irmãs. E isso tem sido complicado. É comum a sobrecarga do cuidador, mas o que deve estar acontecendo? Ela deve ter uma demência que está fazendo sintomas comportamentais. Sim. Então, o que a gente faz é medicamento para tratar isso. Agora, existem algumas medidas que podem aliviar um pouco. Um banho morno, um som tranquilo, um ambiente tranquilo, mas a maioria dos pacientes eles precisam mesmo de medicamento. Não são calmantes, são antipsicóticos, que a gente chama. Então, isso deve ser uma alteração do comportamento em virtude de uma demência que ela deve ter. Tem que ser tratada, viu, dona Lúcia, né? Sim, é Lúcia. Tem que ser tratada com medicamento que vocês não vão aguentar passar dia e noite. Isso serve até para a orientação de outras famílias que têm idoso descompensado dia e noite e a família sofrendo muito, o paciente com risco de cair, com risco de acontecer um acidente, enfim. Ela não tem mais perigo de cair, doutor Belício, porque ela não anda. O banho a gente segura ela numa cadeirinha, ela não tem mais problema de cair. A cama tem grada, ela não anda mais. Agora o problema é da gente, que a gente não aguenta mais o sono. E ela é forte, doutor, ela não reclama só de dor. Aí quando ela está com muita dor, a gente dá um Dorflex, alivia mais um pouco. Certo. Então quando passa o efeito, continua os gritos novamente. E ela se acalma com remédio para dor? Se acalma bastante. Então pronto, você pode ficar dando esse remédio de 6 em 6 horas, sabe? 6 em 6 horas? Fixo, pode ficar dando fixo. Porque às vezes a agitação dela, a inquietação é pela dor. Sim, doutor, foi o que eu já pensei mesmo. Porque 102 anos não é 102 dias não, né? Mas pela idade a gente não pode também achar que não tem jeito, entendeu? Fazer essa analgesia, fazer esse remédio em horário fixo mesmo, de manhã, de tarde, de noite, e dar um banho morno, tentar evitar deixar ela no escuro, uma música tranquila, mas na verdade eu acredito que ela vai precisar de antipsicótico, tratar esse comportamento dela, mas parece que a dor está facilitando muito. Poxa, tá bom. Tem jeito. Doutor, obrigado, viu? Nada. Tchau. 12 horas e 43 minutos, está também com a gente aí Edith Rosa dos Santos, Raline Dantas, Edith, e a Aparecida Dantas também, acompanhando a gente no Facebook. Doutor Belício. Sintomas comportamentais no paciente idoso, agitação, insônia, perambulação, inquietação, depressão, agressividade, são sintomas que são muito deletérios à família, dá muito trabalho. Você vê seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, ou sua avó, sem dormir, toda hora querendo alguma coisa, inquieto, querendo fugir de casa, batendo em você, não conhece, com conversa agressiva. Então, isso tem que ser tratado. E uma das coisas que fazem o paciente entrar nesse tipo de descompensação é a dor. Então, orientei ela o analgésico fixo. Caso não resolva, pode nos procurar assistência no bairro dela, que o nome disso é sintoma comportamental da demência. É muito comum em pacientes mais idosos e principalmente pacientes que têm demência. Quando eu falo demência, é Alzheimer. Então, eu acho que a orientação mais eficaz seria tratar essa dor e fazer um medicamento para controlar esse comportamento dela. Muito bem, tem outro ouvinte com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Rita. Dona Rita, fala de onde? Paulo VI. Qual a idade da senhora? Não, é sobre meu pai. Certo, qual é a idade dele? É 87 anos. Pronto. Aí ele tem 87 anos, ele anda dentro de casa, ele já anda assim, muito devagarzinho. Aí eu estou perguntando ao doutor Belício qual o tipo do calçado que a gente pode comprar para ele, porque eu estou com medo dele cair. Eu aconselhei ele a andar descalço nessa casa. A gente está preocupado assim, porque ele já teve assim, derrame, ele tem uma mão que fica tremendo, e não quer mais sair de dentro de casa, só dá calçada para dentro de casa. Certo. Ótimo. Você queria uma orientação para diminuir o risco dele cair. Ele tem feito uma fraqueza muito grande nas pernas. Certo, fraqueza nas pernas, tá joia. É o seguinte, ele faz alguma fisioterapia, faz alguma coisa desse tipo? Não. Tá ficando andando dentro de casa devagarzinho. Certo, muito bem. Dona Rita, uma coisa que a gente pode orientar, primeiro, o calçado que você for utilizar, ele tem que ser um calçado de fácil acesso, ou seja, ele tem que calçar facilmente, aqueles calçados que ele coloca o pé dentro e já está calçado, e tem que ter um solado antiderrapante, não pode ter um solado, então,
Agora você me perguntou se podia andar descalço. Se ele só anda dentro de casa, não tem problema nenhum dele andar descalço. Se ele não for diabético, se ele não tiver nenhum problema, não tiver móvel no meio da casa, inclusive vocês vão ter que afastar esses. Se tiver móvel no meio da casa, colocar no canto da parede. Pronto. E fortalecer essas pernas dele. Como é que vocês podem fazer? Pedir para ele levantar e sentar 10 vezes. Espera 1 minuto, pede para ele levantar e sentar mais 10 vezes. Faz 30 vezes isso, 3 vezes. Certo? E colocar para ele ficar em pé na ponta do pé também 30 vezes. Fazer com que ele exercite essa parte das pernas, da musculatura inferior. Isso aí faz com que diminua o risco dele cair, porque ele fica com a musculatura fortalecida e melhora a marcha dele. E evitem de deixar ele o máximo de tempo na rede. Tente deixar ele com supervisão se movimentando. Eu sempre digo, idoso que quando para, ele atrofia e vai para o fundo da rede e não levanta mais, dá mais trabalho ainda. Ele perde a independência dele. Ele... É teimoso, você está com ela, a minha irmã mora mais dele, assim, vizinha. É teimoso, eu disse, eu posso andar, eu não caio, eu não vou cair, mas a gente tem medo. Sim, tem essa questão do risco de cair, que a gente tem que pesar também, não vai botar uma pessoa para andar, que se botar ela vai cair. Então, o ideal seria um profissional, um fisioterapeuta, para adequar essa marcha dele devagarzinho. Mas se você puder fortalecer, botar ele para levantar e sentar, ele fazer uns exercícios de ponta de pé, isso já facilitaria bastante a perda de massa muscular que ele está tendo aí pelo sedentarismo, pela imobilidade que ele está. Tá certo? Doutor, aí os calçados, como é que a gente faz? Aonde que eu posso encontrar um calçado desse? Qualquer loja que tem aqueles calçados que não tenha dificuldade para calçar, porque assim, como ele anda pouco, é o que eu disse, se der para ele andar descalço, a andada dele for pouca, não tem problema, o piso não for liso, não for... Mas se você quiser comprar um calçado, o ideal seria um calçado de fácil, assim, para você calçar facilmente, tem uns que atacam assim por cima, coloca o pé dele em cima e ataca por cima, e que seja antiderrapante. Qualquer loja, qualquer vendedor sabe informar um calçado desse. A senhora entendeu? Que às vezes a pessoa pensa... Entendi. Aquele que bota o pé e por cima e você fecha por cima. E o nome dela é Zé Augusto, mora lá no Alto da Boa Vista, teimoso. E né? Seu Zé Augusto, eu tenho que seguir as orientações aí, Obrigada. Obrigado, minha amiga. Doutor, também está ouvindo a gente, dona Dilma Maria Lima Barros, está dizendo, show de bola esse médico. Anderson Araújo, Heleno Ferreira, Eduardo José, Valdilene Bezerra dos Santos, adoro este programa, deixa a gente muito bem esclarecidas. Marineus Araújo, muito boas as orientações que esse programa faz aos ouvintes, parabéns pelo quadro. Socorro Fernandes também acompanhando a gente, é o mundo todo aí no Facebook. Sidney, eu acho que a pergunta de dona Rita vale muito a pena uma informação dita daqui. Olha, inatividade é sinal de proximidade da morte. Então, quanto mais inativo você deixar seu pai, seu avô, sua mãe, ficar sem fazer nada, mais rápido ele vai morrer. Então, assim, as famílias que estão em casa, se não, o ideal é o quê? Um educador físico, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta. A gente sabe da dificuldade da nossa população em poder pagar esse tipo de profissional e mesmo a demanda que tem no serviço público de saúde é muito alta, às vezes os pacientes ficam órfãos desse tipo de tratamento. Então, se não pode ter um profissional desse dentro de casa, fazendo a reabilitação, ou mesmo, muitas vezes, a gente não encaminha para o profissional, não, aqui não tem mais jeito. Ele não vai voltar ao normal. A gente quer que preserve o que ele tem de músculo ainda, para ele não ir de vez. Então, a gente não quer que reabilita voltar como era antes. A gente quer preservação das atividades de vida diária. Manter o que ele tem de músculo. Então, se não pode, melhor do que não fazer nada, é você pegar esse seu pai, tirar ali 5, 10 minutos, dar uma voltinha com ele, de manhã, de tarde, de noite, dentro de casa. Às vezes, só colocar ele em pé, seu pai ou sua mãe, só colocar ele em pé, eu tenho dito muito isso aqui, já fortalece as pernas. E esse exercício, a gente tem um fisioterapeuta aqui em Natal, que é referência nacional nessa questão de queda, doutor Ricardo. Ele, um congresso, acho que há 1 ou 2 anos, ele reforçou bem essa questão do exercício sem o profissional. Famílias que não podem, o que é que vai fazer? Então, pega seu pai, coloca para ele levantar e sentar 10 vezes. Amanhã você pede para ele sentar e levantar 10 vezes. Tenta evitar que ele apoie.
Pega uma cadeira, bota ele com as mãos na cadeira e pede para ele levantar a ponta do pé para trabalhar a panturrilha. Então, se não pode, é melhor fazer isso do que não fazer nada, porque ele vai fortalecer. Ele dando uma voltinha, ele vai trabalhar equilíbrio também, você dando uma alongada, vai melhorar. Então, assim, quanto menos atividade o idoso tem, mais acelerado é o envelhecimento dele, mais rápido ele pode ir a óbito e ele vai dar mais trabalho, vai ficar mais dependente ainda, porque se ele tem um pouquinho de força para ajudar a se levantar, ele divide essa força com quem cuida. Se ele não consegue, se ele fica dependente total, aí a família vai ter trabalho. Às vezes a gente não pensa isso antes, e quando o idoso entra numa síndrome de mobilidade completa, a família entra em crise, que eu digo, para cuidar desse idoso, entendeu? Então tem que se prevenir, botar ele para andar, botar para se mexer o quanto antes. Muito bom, abraçar Marlete Santos, Lívia Garcia, Luzivânia Medeiros de Araújo. Essa eu conheço. Quem? Lívia Garcia. Lívia Garcia, tá assistindo a gente também esposa. no Face. Mandar um beijão para ela. É a patroa. Mandar um beijão, Não, pra você ver uma coisa. Um beijão para Heitor Belizo, nosso filho. Mandar um abraço também para Jeane, que eu fui levar essa semana um raid lá pro sítio. Ela disse, não, deixa o raid aqui, que esse raid é para escutar o programa. Sua prima, Jeane. Minha prima, Jeane. Nossa colaboradora lá em casa. Francisco Inácio também está assistindo a gente no Facebook. Muito bom o programa, muito boas as dicas. Um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente na live do Facebook, facebook.com.br Sidney Silva, aliás, facebook.com.br blog Sidney Silva. Depois o Dr. Belis bota também no YouTube dele, né? No YouTube dele, para o pessoal acompanhar também e assistir a todos esses vídeos aí que o Dr. Belis faz com a gente aqui toda terça-feira a partir do meio-dia, né? A partir do meio-dia aqui pela Rádio Caicó AM. Olha, a gente estava falando aí também sobre os diabéticos, né, e os pés do diabético, tá? Doutor Belizia vai voltar a falar sobre essa questão agora, os pés do diabético, né? O diabetes, ele pode causar 2 problemas diferentes, inclusive, nos pés, né? O dano nos nervos e o fluxo sanguíneo deficiente, que era esse doutor Belizia estava falando agora há pouco, né, doutor? Exatamente. Sidney, antes, deixa eu fazer uma ressalva, quero colocar o ouvinte. Deixa eu ver. Vamos lá, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Rosa aqui do Recreio. Opa, tia Rosa, diga aí. Não, eu queria perguntar ao doutor Belis qual é a taxa, o limite de diabetes. O limite. Acima de 100 já está alterada a glicemia. Isso é uma glicemia de jejum. É uma das formas da gente dar o diagnóstico. Colheu em jejum, está acima de 100, já é alterado. Se tiver acima de 126 em 2 vezes que você faz, que quando a gente pede está alto, a gente repete, é considerado diabetes. Se na primeira medida está entre 100 e 126, a gente pede para fazer um teste oral de tolerância à glicose e hemoglobina glicada, que é outro exame no sangue. Bota para tomar uma garapa de açúcar, colhe a glicose, o sangue, 2 horas depois e vê se está acima de 180. Então, é acima de 126 2 vezes, acima de 200 em qualquer oportunidade. Se o paciente tiver sintoma, quais são os sintomas? Urinar bastante, muita sede, muita fome, então acima de 200 em qualquer oportunidade. Ou se ele tiver entre 100 e 126, que a gente chama de pré-diabetes, esse termo até está entrando em desuso, é uma intolerância à glicemia. Então o nível é 100, resumindo. A minha deu 93. Tá ótima. Às vezes a pessoa tá 99, doutor, tô quase chegando com diabetes, não tem nada a ver. Não tá em 100, não tem que se preocupar, porque de 99 na outra pode dar 70. Outra coisa que eu queria perguntar é sobre o colesterol total. A minha deu 235. Aí eu vivo muito tonta. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Pouco provável que seja colesterol. Colesterol total, a gente pede mais para poder calcular o LDL, que é o colesterol ruim. O LDL deu 170. 170? Sim. A senhora toma remédio para alguma coisa? Tomo um remédio assim para ansiedade. Pressão, diabetes. Pressão. Para pressão também, pronto. A senhora é hipertensa. Na família teve alguém que tem diabetes ou morreu do coração? Ninguém. Pronto. Então esse LDL da senhora está um pouco alto. Ele tem que ficar aí abaixo de 100. Se a gente grosseiramente calcular o risco cardiovascular dela, o seu colesterol está alto. Então tem que instituir medidas de
evitar gordura, fritura, iniciar a atividade física por um tempo e depois refazer. Porque com esse colesterol aí, o seu risco de ter um infarto, um AVC, ele é muito maior do que se ele tiver em níveis normais. Porque botaram assim, uma civastatina, mas eu tomo civastatina, eu não me sinto bem. É uma das medicações que a gente utiliza para colocar esse colesterol dentro da meta, dentro do que a gente quer. Esse paciente que tem um risco médio, hipertensa, já tem outras comorbidades, colocar para 100, a gente tem que utilizar uma classe de medicamento que a gente chama estatinas. E a simvastatina é uma delas. Então, uma proposta seria a gente tentar uma nova estatina. Agora, desde que prescrita pelo médico. Não vou orientar aqui pelo rádio qual seria essa outra estatina, mas tem vários outros medicamentos para baixar colesterol que não a simvastatina, já que teve intolerância, não deu certo a simvastatina, e se foi passada a simvastatina, provavelmente já deve ter se tentado medidas de alimentação e atividade física. Então, minha amiga, volta ao médico, que a senhora vai precisar tomar um medicamento, um primo da simvastatina, para poder colocar esse colesterol dentro do normal, para diminuir o seu risco de ter um acidente vascular, ou cerebral, ou no coração. Tá bom, muito obrigada. Nada. Muito bem, doutor. Sidney, vamos lá. Aquela paciente de 102 anos que eu orientei ficar tomando Doflex 3 vezes ao dia, eu queria fazer uma ressalva aqui, assim. Eu orientei aqui pelo rádio, pensando que ela já tem hábito de tomar, pensando que isso não é para outras pessoas, não é para aquela paciente, e talvez nem seja que tenha sido passada por outro colega médico, porque quem está ouvindo, às vezes, então eu tenho dor, vou tomar Doflex. Não é assim. Paciente é bem individual, e um paciente de 102 anos, ele é mais individualizado ainda. Então, considerando que tenha sido prescrito por um médico, considerando que a paciente não tem alergia, considerando que ela não tem nenhum efeito colateral, e eu orientei dela manter e ela tem uma boa resposta, é uma analgesia que a gente pode manter. O ideal seria mesmo com outro analgésico, se ela fosse uma paciente no geral, mas que as outras pessoas não sigam esse mesmo conselho. Foi uma orientação bem para aquela paciente e aqui pelo rádio, que talvez o ideal mesmo seria examinar e ver. Tá certo? Muito bom. Doutor, a gente tem muitos assuntos aqui, a gente vai ficar para terça-feira, né? O resto o tempo voa quando os ouvintes começam a participar do programa, que é muito bom, inclusive, ver esse feedback dos nossos ouvintes, tanto no rádio como nas redes sociais. Só né? Finalizar a questão. Vamos lá. Da circulação. Finalizar a questão dos pés do diabético. Então, o pé do diabético é uma área tão afetada como os outros órgãos, coração, cérebro, rim, diabetes. Eu sempre digo que é como uma navalha dentro da gente. A gente não sente nada, o paciente tem diabetes, ele não sente nada, glicemia alta, vai enferrujando os órgãos e daqui a pouco entra na hemodiálise porque perdeu o rim, amputa um pé porque perdeu a circulação naquela perna. Então, são várias as consequências, complicações do diabetes. Mas falando dos pés, então o diabetes ele vai acabando com a circulação, o paciente não tem acabando com a inervação também, ele perde a sensibilidade. Ele começa a andar e a sensibilidade do pé, ela é uma coisa que orienta a nossa postura. A pisada do pé, ela começa a se tornar alterada. Você começa a pisar mais em uma área do que em outra. A dor é um sinal de alerta. Você está pisando num canto, se está doente, você já muda a pisada ali. Então, o paciente diabético, ele tem uma tendência a não ter sensibilidade nos pés. E por isso que ele faz uma das complicações que a gente chama de mal perfurante plantar. Ele começa a pisar, mal perfurante plantar. Começa a pisar muito de um jeito e aquela área, ele não senta, aquela área vai ficando sem circulação e aquela área começa a fazer uma ferida. O paciente não sente dor, aquele ferimento se torna uma infecção e como ele não tem uma circulação adequada, aquela infecção se torna mais difícil da gente poder controlar. Então não cicatriza, muitas vezes necrosa, morre uma parte do pé e é necessário fazer amputação, tira o pé para salvar o resto do corpo. Então todo paciente, e principalmente porque o diabetes, a maioria dos pacientes diabéticos, eles são idosos, tem que estar de olho nos pés. Tomou banho, tem que enxugar,
de preferência ter um espelhinho para olhar debaixo do pé se não tem nenhuma lesão. Então, enxugou entre os dedos, tem que ter aquele cuidado de enxugar entre os dedos. Isso é toda a vida, tem que ser, é um hábito que todo dia você tem que olhar seus pés, porque se você tiver alguma alteração no pé, você não vai sentir, sua sensibilidade é baixa. Tem que hidratar os pés, tem que ter cuidado para a questão do calçado, para não usar um calçado fechado, para não ter o risco de tropeçar e ferir e cortar. Então, cuidado com os pés é um cuidado que diminui em 50%, o impacto é muito grande. 50% das pessoas que tiveram seus pés examinados, elas não tiveram amputação. Então, o impacto no final das contas, que é diminuir o risco de amputação, é muito grande se o paciente tiver seu pé examinado na consulta pelo médico e examinar, fazer o autoexame do pé, assim, já que a gente está em Outubro Rosa, o autoexame da mama, fazer o autoexame do pé todos os dias. Muito bom. Doutor Beliz, agradecer por sua participação por hoje. Mandar um abraço para o meu compadre Thales, dona Aninha, minha comadre, a pequena Manu, o vascaíno, seu Gilberto, pai da Aninha. Um abraço para a família boa aí que está ouvindo a gente lá no acampamento. Um abração para todos. E em breve eu estarei lá na granja conhecendo, né? Que eu não fui ainda. Recebi o convite e não fui ainda, né? Você já está naquela lista de... Não adianta convidar porque não vem. Tem essas listas. Eu vou sair dessa lista. Não adianta convidar porque não aparece. Eu vou sair da lista. Eu vou lá no dia que você não me convidar. Tá, jóia. Mandar um abraço para todos os ouvintes, agradecer a participação. E na próxima terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui para a gente poder falar mais e esclarecer essa população que tanto precisa de ser esclarecida. Para finalizar, Sidney, semana passada, eu acho, a gente participou de uma jornada de saúde, um congresso que teve aqui no SERES, a Faculdade de Medicina promoveu, em parceria com a UERN, e a gente participou de uma mesa redonda, fez uma fala lá sobre síndrome de fragilidade, com outros palestrantes, e no final da mesa a gente abriu para questionamentos e eu fui questionado sobre qual o avanço que se tem nessa questão de educação sobre envelhecimento aqui na área de saúde. Na verdade, o avanço que a gente tem na área do envelhecimento aqui para o Siridó. E uma das coisas que, além de eu dizer, não, a gente está formando egressos de medicina com um currículo que tem um módulo só sobre envelhecimento, a gente tem uma disciplina optativa que é sobre geriatria clínica, os nossos residentes médicos, eles têm no currículo obrigatório um rodízio da geriatria, eles passam na enfermaria vendo muito idosos, eu sou o coordenador deles, então tem esse viés de ver. Então, esses avanços, a gente tem alguns projetos de extensão, fizemos por muito tempo projeto de extensão lá no Abrigo, a gente tem parceria com as universidades, não só o FRN, fizemos muitas palestras lá na UERN, curso de odontologia de enfermagem, e eu citei o programa. Um dos grandes desafios é a gente poder educar a população sobre o envelhecimento saudável. Isso foi uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, e o programa se propõe a isso, educar a população, porque é um fenômeno novo, é uma coisa que o país, de uma hora para outra, o número de idosos aumentou bastante, e eu citei isso lá, a gente tem, inclusive, participações no rádio, com esse intuito, de orientar as pessoas a saberem lidar, não só com as doenças, mas poderem, de forma preventiva, cuidar de si próprio. Então, para finalizar, agradecer o convite do pessoal lá, parabenizar pela proposta de uma mesa só sobre envelhecimento e dizer da felicidade de estar aqui nessa rádio, de tão grande audiência e poder responder a ouvintes tão selecionados, assim, que fazem perguntas bem pertinentes. Então, até a próxima. Quem está lá no sítio ouvindo a gente? Seu Manel. Seu Manel. Manel é o nosso colaborador lá, ele gosta muito de ouvir rádio, e essa hora ele ouve seu programa, independente de ser o dia da terça-feira. Ele ouve, mandar um abraço aí para Manel. Manel, eu não sei nem qual é o time dele, não. Você nunca fez essa pressão nele, não? Fez essa pressão nele? Não. Coitado. Não. Vai chegar a hora, seu Manel, ele vai Mas chegar. Mas por indução, né? Quando o Flamengo perde assim, aí acaba, corta o salário, diminui. Brincadeira, mandar um abraço aí para Manel, que é extremamente competente. Um abraço, doutor Beliz, até terça.
Olha, 1 hora agora, mais